Capítulo 16, versículo de número 19. Aleluia! Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pastor, espera. Fico com vergonha, não, eu espero. Aleluia! Glória a Deus. Diz assim a poderosa e infalível palavra do Senhor. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foram deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não consegue. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Versículo 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Versículo 31, eu encerro aqui. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ponto. Coloca a tua Bíblia no banco, fecha os teus olhos. Soberano Deus, nessa noite gloriosa, aonde adoramos o teu santo nome, aonde te glorificamos, e a presença do Senhor repousou sobre essa casa, sobre a vida de todos que aqui se encontram, Deus, nesse exato momento da tua poderosa palavra, que aqui possa se diminuir a pessoa do pastor Edivaldo, para que o teu nome seja glorificado e exaltado pela revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diz: toma o teu assento, glorificando a Deus. Amados, Deus me concede uma mensagem que infelizmente está em escassez em alguns ministérios, em alguns lábios de alguns profetas, homens de Deus e mulheres dos últimos dias, que é a passagem do homem rico e de Lázaro. Eu orei a Deus e Deus me revelou a passagem ao qual o próprio Deus quer falar com a sua igreja nessa noite gloriosa e poderosa. Amados, o capítulo 16 de Dr. Lucas, no versículo 19, o texto vai começar da seguinte forma: havia um homem. E o que é interessante em cima desse versículo e dessa passagem é que muitos estudiosos vai dizer que é apenas uma parábola ou uma ilustração. Eu concordo com alguns estudiosos que não é somente uma parábola, mas sim um fato verídico que aconteceu na realidade. Por que, pastor Edivaldo, você tem essa conclusão com alguns teólogos estudiosos da palavra de Deus? Amados, em Colossenses capítulo 1, no versículo 16, a carta que o apóstolo Paulo escreve vai dizer da seguinte forma: que todas as coisas foram feitas por ele, as do céu e as da terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, seja poder, seja autoridade, tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. Outra prova interessante, que não é apenas uma história, mas um fato verídico, é que em João capítulo 5, a Bíblia vai falar de um tanque chamado Betesda, que é um tanque de misericórdia, aonde a Bíblia nos relata que de vez em quando descia um anjo e movimentava as águas, e o primeiro que pulasse dentro das águas serão curados. A Bíblia nos relata que à beira daquele tanque havia um homem coxo há 38 anos. Amados, aquele homem era coxo há 38 anos. Quando Jesus assume o seu ministério, a sua chamada, o seu propósito aqui na terra, Jesus começa com 30 anos e dura 3 anos seu ministério aqui na terra. Com essa passagem do tanque de Betesda, eu tiro uma conclusão, amado, e passo para a igreja, que quando Jesus ainda estava no céu, aquele paralítico se encontrava ainda na beira daquele tanque. Por que, pastor Edivaldo? Porque a Bíblia que está dizendo que há 38 anos aquele paralítico está na beira do tanque, ou seja, Jesus ainda estava no céu, aquele paralítico estava onde? No tanque. Então Jesus conhecia aquele paralítico, não foi naquele exato momento que ele chegou no tanque de Betesda, no campo de misericórdia, não. Jesus já conhecia o paralítico, Jesus já conhecia o estado do paralítico,
Jesus já conhecia a situação do paralítico. Por quê, pastor Edivaldo? Porque antes de Jesus descer do céu para a terra, Jesus estava no céu e estava contemplando todas as coisas lá embaixo. Ou seja, Jesus sabia da dificuldade daquele paralítico. Jesus sabia que todas as vezes que ele tentava ir até o tanque, que era agitado pelos anjos, vinha um e pulava à sua frente. Jesus conhecia muito bem o problema daquele paralítico, amado. Assim como o Senhor Jesus conhece o meu problema e o seu problema, a Bíblia vai dizer que antes da palavra sair de nossa boca, o Senhor já sabe o que você vai falar. Ele sabe de todas as coisas, nada é oculto aos olhos do nosso Senhor. Ele contempla você quando você está no teu quarto, quando você está em tua casa, quando você está no teu lugar de secreto, orando a Ele, dialogando com Ele, fazendo o seu pedido a Ele. Ele tem contemplado todas as coisas, mas tem momento que Deus, Ele sai do teu trono, desce a terra para poder falar pessoalmente com você. Filho, filha, não tema, porque eu sou contigo. Não tema aqueles que se levantaram contra a sua vida. Não tema aqueles que tentaram te paralisar, aqueles que tentam te defamar, porque tem luta que eu respondo lá de cima, mas tem luta que eu desço lá embaixo para poder lutar com você, para poder pelejar com você. É Jesus. Quem acredita dá glória. Eu sinto a presença do grandão da Galileia dentro dessa casa. Então Jesus agora ele vai contar uma parábola, uma história ao qual eu acredito que é verídico. E ele vai dizer: havia um homem rico que se vestia de linho finíssimo e de púrpura e vivia regaladamente todos os dias, desfrutando do bom e do melhor. Só que a Bíblia também vai dizer que foram deixados à porta daquele rico um mendigo por nome Lázaro, cheio de chagas, cheio de ferida, que ansiava comer as migalhas que caía da mesa do rico, ao ponto dos cachorros vinham lamber as suas feridas, porque o cachorro no Antigo Testamento, no Antigo Mundo, eles eram considerados como os lixeiros daquela época, porque tudo aquilo que não prestava e era jogado fora, os cachorros selvagens vinham e comiam aquela sujeira, vinha e comia aquelas alimentações que não prestavam. Ou seja, Lázaro estava dividindo espaço com os cachorros. Amado, esse texto bíblico, na verdade, Jesus vai rasgar o véu de uma realidade que muitos não querem ouvir, de uma realidade que muitos não querem nem tocar no assunto, porque é um assunto por muitas das vezes desagradável. Por que, pastor Edivaldo? Porque falar do inferno é falar de um assunto que muitos não querem ouvir, que muitos nem acreditam e ainda ficam chateados porque não acreditam. Como pode uma pessoa ficar chateada em relação ao inferno, sendo que ela não acredita? Ou se fica chateada é porque acredita no inferno, só que não quer assumir que é uma realidade, como minha, como sua. Então Jesus Cristo de Nazaré, ele vai rasgar o véu de um mundo espiritual, e Jesus vai trazer para nós uma realidade do inferno e uma realidade do reino do céu. É interessante, amado, em nome de Jesus, que a Bíblia vai dizer que aquele mendigo foi colocado à porta da casa daquele rico, para que aquele rico pudesse se compadecer daquele mendigo que ansiava de comer as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Eu abro entre parênteses aqui, amados, e falo que é muito interessante. Algumas pessoas falam que nós deveremos vir diante da presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, porque Deus não olha a aparência. Ei, amado, Deus não olha a aparência, sim, mas Deus olha a intenção do seu coração. É assim que faz. Mas pare e pensa: se Deus aceita qualquer adoração,
adoração, se Deus aceita qualquer louvor, me explique então por que ele rejeitou a oferta de Caim, que era uma adoração, e aceitou a oferta de Abel, que é uma adoração. Se Deus aceita qualquer coisa, se Deus aceita qualquer glória a Deus, se você acha que Deus aceita qualquer aleluia, então me explique então porque ele rejeitou a adoração de Saul em 1 Samuel, capítulo número 15, quando ele foi oferecer sacrifício diante do Senhor, e o Senhor falou assim: eu não aceito esse sacrifício, porque eu determinei uma pessoa para prestar essa adoração, e não foi você, Saul, foi Samuel. Deus rejeita a adoração de Saul. Isso me traz à mente, amado, e a reflexão que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus não aceita qualquer tipo de glória a Deus, qualquer tipo de aleluia, não. Deus aceita a adoração de um coração contrito. Deus aceita a adoração de um coração quebrantado. Deus aceita a adoração dos adoradores que estão dispostos a adorar a Ele em espírito e em verdade. E eu louvo a Deus, glorifico a Deus, que dentro da Intepa, dentro do ministério, tem adoradores de excelência. Se Deus aceita qualquer tipo de adoração, amado, me explique então em Levítico capítulo 10, quando Nadab e Abiú, os dois filhos do sacerdote, do sumo sacerdote Arão, apresentaram-se diante do Senhor um sacrifício com fogo estranho, e Deus matou os dois. Oh, meu Deus. Diga para o teu irmão que está ao outro lado: não é de qualquer forma que vem na casa de Deus prestar o culto a Ele. Aí diz: Deus aceita a intenção do nosso coração. Pô, Jesus, Deus aceita a intenção do nosso coração, sim ou não? Sim. Mas entre parênteses, a intenção do coração que esteja determinada à vontade dele. Como assim, pastor Divaldo? Porque quando Uzá estava levando a arca da aliança no carrossel, a arca da aliança balançou no carrossel. Quando a arca da aliança estava caindo, ele, com o coração bondoso, estendeu a mão e segurou a arca. E quando ele segurou a arca, a Bíblia vai dizer que Deus o matou na hora. Então, por que Deus matou? Se foi pela intenção do coração? Sim. Deus aceita a adoração da intenção do coração? Sim. Deus aceita a obra da intenção do coração? Sim. Mas que seja uma obra da intenção do coração dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que prevalece sobre a minha e sobre a sua. Se você está dentro do querer de Deus, dentro da vontade dele, na conformidade da palavra dele, você pode abrir a boca e adorar a Ele. Você não pode nem saber cantar a letra dos louvores, mas quando você dança para a direita, dança para a esquerda, Deus, é esse coração contrito que eu quero, é esse coração quebrantado que eu quero. Aí você derrama no choro, aí Deus, é assim que eu quero a adoração do meu povo. Amados, era rico. E eu quero falar aqui e deixar bem claro: não é proibido os servos do Senhor ser rico. Não é proibido. Se Deus abençoar, tenha sabedoria de administrar a bênção que Deus te concede. Porque eu vou entrar na mensagem aqui agora, porque o texto bíblico fala que era rico, vestia-se de púrpura e de lã finíssimo. É uma roupa que é só conhecida pelos príncipes, pelos reis e pelos sacerdotes. Não era qualquer vestidura, era uma roupa caríssima. Então Jesus disse: ele era muito rico. Só que na porta de sua casa foi deixado um mendigo chamado Lázaro, que o significado é Deus me ajuda. Amados, a Bíblia nos relata que aquele rico passava, entrava, saía e voltava
E ele tinha visto Lázaro na porta de sua casa. Ele se compadeceu por Lázaro, sim ou não? Não. Oh, Jesus Cristo, eu vou entrar na mensagem. Ele não se compadeceu, a Bíblia vai dizer que a passar de um tempo, Lázaro morreu. Só que a Bíblia fala que quando Lázaro morre, Lázaro é levado pelos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor fazem recepção para poder receber Lázaro. Só que o texto bíblico vai dizer que passa mais alguns tempos. E o rico também. E o rico também. Aí a Bíblia diz que ele é sepultado no Hades, lugar de tormento. Amados, eu estudando a Bíblia e tirei algumas conclusões. Se aquele homem era rico, eu fiquei imaginando o velório daquele homem. Se ele era rico, diaconisa Jane, ele era bem conhecido na alta sociedade. Aí você acha que o velório dele foi qualquer um? Não. O velório dele foi de excelência. Todos os ricos lá, todos testemunhas prateadoras que era paga. E você acha que foi qualquer prateadora? Não, foi aqueles que tinham a melhor voz, cantando um coral para aquele rico. E alguns vinham na minha conjectura e diziam: isso aí é o homem de Deus. Verdadeiramente esse aí é o homem de Deus. Porque ele fazia obra de aparentemente de ser salvo, mas não era salvo. Porque para os judeus, os ricos eram o primeiro a entrar no reino do céu, porque eram os únicos que tinham condição financeira para fazer uma obra de voluntariamente abençoar e ajudar. Porque eles entendiam tudo, que todos que eram pobres eram amaldiçoados por Deus. Então, aparentemente, perante a sociedade, muitos falaram assim: ele é homem de Deus. Aí está sendo morto o homem que ajudou muita gente, mas muita gente do seu interesse. Ai, decante, orelha de face. Só que Jesus, aqui dentro dessa passagem, Jesus vai abrir um véu para mostrar uma realidade ao qual nós não conhecíamos, e passa a conhecer dentro desse texto bíblico. Qual é, pastor? A realidade do inferno e do céu. Jesus, quando abre o véu, ele fala assim: ele foi sepultado no Hades. Aonde, Jesus? No inferno. E a Bíblia vai dizer que ele estava em tormento. Amados, quando o mundo espiritual se abre, primeira coisa que ele vê é o céu. Está na Bíblia. Primeira coisa que ele vê em tormento é o céu. É real. O céu existe, como o inferno também. Ele toma logo um impacto, porque muitas pessoas não acreditam no céu nem no inferno. Ou seja, algumas acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. Mas quando desce a sepultura, a realidade é outra, irmãos. Aquele susto que aquele homem rico tomou quando ele ouviu o seio de Abraão, que é considerado como o céu para os judeus, era onde o justo morria e era consolado como um seio de Abraão, como um descanso no Antigo Testamento. Porque a Bíblia vai dizer que depois de Jesus morre e ressuscita, ele desce lá embaixo, vai lá no seio de Abraão, vai em cima da morte, pisa na cabeça da morte, pega a chave do Hades e do inferno. E depois que ele pega a chave do Hades e do inferno, que está em Apocalipse 1:18, ele pega o seio de Abraão. E a Bíblia vai dizer que depois que Jesus ressuscitou, houve-se um terremoto, e as almas daqueles que foram mortos ressuscitaram. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que ele, o seio de Abraão, está debaixo do trono de Deus. É uma realidade que muitos não querem acreditar, mas você acreditando ou não acreditando, não vai mudar a verdade da palavra de Deus.
Se eu te dar uma pedra de ouro, ou uma pedra de diamante desse tamanho, pode mudar a tua vida, pode trazer uma prosperidade de tamanho como você não imagina. Sim ou não, igreja? Sim. Só que a Bíblia vai dizer: aquilo que tem muito valor para os homens é detestável aos olhos de Deus. A pedra de ouro que eu te der pode mudar a sua vida hoje. A pedra de diamante que eu te der pode mudar a tua vida hoje, mas é desprezível aos olhos de Deus. Por que, pastor de valor? Lê a Bíblia, Apocalipse. Aquilo que tem muito valor para o homem aqui na terra tem valor nenhuma para Deus lá no céu. Como assim, pastor de valor? Não estou entendendo. Lê lá a Nova Jerusalém. A Bíblia vai dizer que as ruas da Nova Jerusalém é de ouro. Ou seja, aquilo que tem muito valor aqui na terra e pode mudar a tua vida, nós lá no céu vamos andar em rua de ouro, porque não tem valor hoje. Ai, é por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar a justiça de Deus, que Ele vos acrescentará aquilo que você necessita. Só quem tem glória, levanta a mão e glorifica Ele, porque a presença dEle está dentro da terra. Diga para o teu irmão que está falando: o inferno é real. Diga para ele com convicção: o inferno é real, mas o céu também é. Amados, uma das piores agonias de quem está no inferno, presta atenção, é de você ver quem foi salvo e você não foi salvo. Para e pensa comigo. O rico olhando viu Abraão, Lázaro, aquele que estava Tem pessoas lá fora que ficam brincando, como se o inferno fosse conto de fada, como se o céu fosse conto de fada. Não é real. Jesus rasgou o véu do mundo espiritual para nós ficar cientes do que pode nos condenar ao inferno ou que nos pode salvar. Isso vai depender do que nós queremos. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos ir para o inferno. Amados, aquele rico tinha muitas obras, porque o dinheiro dele proporcionava ele fazer obras boas. Quem lembra do rico no capítulo 18? Do jovem rico, capítulo 18, versículo 18. Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus não conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não darás posse para o teu mundo, honrai teu pai e tua. Tudo isso eu tenho feito. Você sabia que esses mandamentos é mandamento de prosperidade? Porque a Bíblia diz: honra teu pai para que a tua vida seja bem sucedida na face da. Quer ser bem sucedido? Honra pai mesmo. Porque muita gente padece porque desonra. Desonra e padece. Aí vai aprender tomando tapa no rosto aí fora aí, até aprender a honrar. Amado, ele cumpria todos os mandamentos. Só que a questão daquele jovem rico era o que? Salvar. Só que salvação é diferente. Jesus manda primeiro o mandamento de salvação, porque a necessidade dele de agonizando é ser salvo. Jesus, tu quer ser salvo?
Porque ele estava mostrando para Jesus que ele era perfeito. Mas Jesus pega tudo que você tem e divide com os pobres. Mandamento de promessa de salvação: amarás o teu Deus primeiro de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti ama. Vende tudo que você tem e divide com o pobre. Aí Jesus depois vem e me segue. Para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém. Ai, decante orelha face, me decante orelha face. Tem muita gente que quer ser salvo, mas não quer renunciar às vontades da carne. Jesus disse 16:24, que é Mateus 16:24, quer vir após mim, renuncia a ti mesmo, mas pega a tua cruz, vem e me segue. Só que tem glória, levanta a mão, começa a exaltar a Ele, começa a glorificar a Ele, porque a presença poderosa dEle está dentro da casa. Só tem que para quem acredita, adora a Ele, glorifica a Ele, exalta. Amados, você já reparou no texto que o rico não tem nome? E Lázaro é chamado pelo nome. Na antiga Mesopotâmia, no antigo mundo, quando o Senhor comprava um escravo, ele era dono do escravo. Quando ele comprava um escravo, ele dava o seu nome para esse escravo, dizendo que aquele escravo não tinha dono, mas agora tem dono, sendo é propriedade agora minha. Pastora Juliana, você entendeu porque Deus falou: Abrão, a partir de hoje teu nome não é mais Abrão, mas sim Abraão, porque você é propriedade. Quem lembra da batalha que a pastora pegou no Vale de Jaboque? Jacó lutou com o anjo, até o anjo abençoar o anjo, assim: qual é o teu nome? Ele: Jacó. A partir de hoje não é mais Jacó, é Israel, porque você a partir de hoje é propriedade minha. Qual é o seu nome? Sarai. A partir de hoje o teu nome é Sara, porque você é propriedade minha. Você lembra lá no mundo lá fora do que te chamava? Chamava você por apelido, mas quando